Olá, internauta do portal A8SE. Pois é, o A8 fala sobre tudo e hoje política. É isso mesmo, ano de eleições, mas um ano atípico, de muitas corrupções e muita gente que não tem mais credibilidade com a política, mas por isso a gente vai conversar aqui com um consultor político, o Eduardo Macedo. Seja bem-vindo ao portal A8SE, ao A8SE Entrevista, para falar sobre esse assunto. Que ano passado, em 2017, 21 mil títulos seriam cancelados porque não votaram aí cerca de 3 anos sem votar, não é isso, consultor? Fala pra gente, há um descrédito, há uma apatia política no Brasil? Agradeço o convite, Samara, o Portal A8, estou muito honrado pelo convite estar aqui presente, para conversar um pouco sobre esses assuntos que nos afligem do dia a dia. De fato, o Tribunal Regional Eleitoral aqui de Sergipe divulgou lá no seu portal que a previsão de cancelamento de mais de 21 mil títulos de eleitor por conta da falta de interesse do eleitor em comparecer e cumprir a sua obrigação como cidadão. Por 3 ausências seguidas às eleições, sem justificativa, a legislação eleitoral obriga que o TRE cancele o título de eleitor. Isso não significa que ele jamais voltará a votar, não. Fica sem o título, na eleição seguinte ele pode voltar a se habilitar e regularizar a situação dele, podendo efetivamente cumprir a sua obrigação. Isso mostra a apatia política com o professor? Veja, Ele que é professor também na Universidade de Tiradentes, a gente reforçar, né? Vou chamar de professor mesmo. Além desse fato estatístico do TRE, na última eleição para presidente também, o TSE em Brasília divulgou que quase 30% dos eleitores faltaram às urnas no dia de votar. Aliado a essa estatística do TSE e do TRE, no dia a dia também, no contato com as pessoas, com os universitários também, há uma total falta de credibilidade no sistema eleitoral. E você percebe que o eleitor, o cidadão, está catatônico, está apático, sem alternativa e sem encontrar uma saída para a sua própria situação individual, que é reflexo do que a mídia todo instante está divulgando. Aquelas questões relacionadas à improbidade administrativa, aqueles fatos, né, delituosos. Escândalos, né? Escândalos, verdadeiros escândalos. Eu tento minimizar, né? Tenta minimizar, né, professor? O substantivo para que não cause tanto espanto. Tentar trazer uma ideia de esperança, né, e de alternativa, porque o cidadão tem como resolver a situação do Brasil e a nossa situação eleitoral. Não adianta pensar que Donald Trump, alguém, venha para o Brasil resolver o nosso problema. O problema é nosso, como brasileiro, cidadão e eleitor. Eu tenho uma arma muito poderosa a cada 2 anos que me permite, sim, resolver essa situação que é o meu voto. E hoje o que está acontecendo muito aqui no estado, no Brasil, as pessoas vão votar em partidos ou pessoas? O que é que o senhor fala sobre isso? Nós temos os precedentes do TSE que dizem que o mandato pertence ao partido. Ou seja, aquele vereador, aquele deputado que acha que é dono do mandato, não é verdade. O mandato pertence ao partido. Por quê? No sistema eleitoral do Brasil, o partido é essencial para a democracia e para legitimar a cidadania. Sem partido não há eleição, não há cidadão, não há voto. Então, o ideal, efetivamente, era que o eleitor percebesse que no partido ele encontraria a solução para as questões mais relacionadas à saúde, à educação, segurança e coisas desse tipo. Só que, infelizmente, há uma fisiologia, essa questão de filiação partidária, daqueles que pretendem pleitear um cargo ou daqueles que já estão no cargo político do qual for eleito. Então, a essência do partido e a sua natureza não vem sendo reconhecida principalmente pelo eleitor e de forma absurda, desprezada totalmente por aqueles que prescindem, necessitam do partido para se elegerem. Então, essa simbiose de situações levam a menosprezar a figura do partido político como se fosse algo inexistente, algo que não fosse necessário, um ET, fosse um ET, o partido político é um ET. Então não vale nada, não representa nada, tanto que atualmente temos 35 partidos, oficializados no TSE lá em Brasília, e mais uns 10 na fila, esperando que o TSE reconheça, o pedido de registro desses partidos. O sistema eleitoral, professor, é válido, é eficaz? Acredito que o sistema eleitoral mudando pode ajudar para ter mais credibilidade? O que é que está acontecendo? Nosso sistema, eu diria que é perfeito. Pode não ser o melhor dos mundos, mas é melhor do que o Partido Único na China,
é melhor do que o sistema americano, do qual você não vota no presidente, você vota para constituir os colégios eleitorais e depois o colégio eleitoral elege o presidente. Então, o sistema brasileiro eu reputo como um sistema aperfeiçoado, que vem sendo testado há mais de 30 anos, e ele apresenta ambiguidade, porque, de um lado, nós temos o sistema proporcional e temos o sistema majoritário. No majoritário, você elege governador, presidente, senador, e no proporcional, senadores, deputados federais, estaduais, vereadores. Então, é um sistema muito bom, porque ele permite, sim, que a maioria dos eleitores, né, prevaleça nesse sistema de indicar e dar uma procuração para esses representantes nossos que estão lá. O voto distrital só em 2020. Isso. Agora, no final de 2017, em outubro, foi aprovada a emenda constitucional instituindo, restabelecendo no Brasil o voto distrital. Nós tivemos ele lá atrás, com João Goulart. Explica para o internauta também o que é esse voto. No passado nós tivemos o voto distrital no Brasil. Então, o Brasil sempre teve a previsão constitucional do voto distrital. Só que, no momento da sua implementação e aplicação, aprovava-se uma nova modificação e voltava ao sistema anterior. Então, a partir de 2020, pela emenda constitucional aprovada em outubro, teremos sim o voto distrital no Brasil, começando ainda pelos vereadores. Então, porque o voto distrital pode ser uma alternativa boa de consolidar a democracia e fortalecer, mais uma vez, a consciência do eleitor do cidadão. Porque pelo voto distrital, nós teremos o Estado de Sergipe dividido em distritos eleitorais. Sim. E os candidatos que nós votaremos nos distritos deverão estar atrelados aos nossos distritos. Então, o que acontece hoje? Um determinado deputado da Assembleia Legislativa consegue votos em vários municípios do Estado de Sergipe, em 70 municípios. Então, com isso, eu penso que esse candidato eleito ele não guarda uma personalidade e um compromisso relacionado com um determinado município ou distrito, né, eleitoral. Então, na Câmara Municipal aqui em Aracaju, a gente percebe um pouco do voto distrital empiricamente, porque já temos vereadores que foram eleitos pelo 17 de março, outro lá pelo Santa Maria, outro por determinado bairro como Santos Dumont. Então, essa é a ideia do voto distrital, que já temos aqui de forma empírica, né, que é essa representatividade. Então, o eleitor, o cidadão de lá da Solidade, 18 do Forte, pode chegar para o seu vereador e cobrar dele diretamente. Você não veio aqui, não fez a campanha, não prometeu, cadê? Então, você consegue um contato olho no olho com aquele qual você votou e tem esperança depositada nele, ele tentar ajudar a solucionar determinado problema. Falando um pouquinho específico, o PT em Sergipe, há uma divisão? O que o senhor avalia sobre isso? Veja, a figura dos partidos do Brasil, de maneira geral, são figuras assim, mitológicas, né? Dragões de 7 cabeças, né? A medusa com aquele cabelo, né, de cobra, né? Porque os partidos políticos não conseguem, né, passar para a sociedade uma figura sólida, né, uma figura de respeito, de respaldo, que efetivamente, com o seu programa partidário, pudesse ajudar o Brasil ou o Estado de Sergipe a encontrar seus caminhos. No caso do PT, pela sua história, é um partido forjado nas bases de sindicatos, que saiu de pé de chão de fábrica, foi alcançando a sociedade, foi alcançando o seu poder de argumentação, né, e se tornou realmente um partido diferente dos demais, independente da situação atual, né, envolvendo a justiça, essas questões aqui recentes. Diferente dos demais, porque os demais partidos são mais partidos de elite, né, formados e constituídos em chás, em jantares e coisas desse tipo. Então, pela sua ideologia e pelo seu compromisso partidário, né, o PT respeita muito os órgãos internos do partido, as instâncias colegiadas de decisão. Então, entre eles, e como filiados ao PT, eles entendem que tem direito à voz e a voto. Então, assim, é um partido que tem muita discussão, tem muito embate nessas questões, quem disputa o quê, quem vai disputar aquilo, obviamente, porque todos eles estão legitimados como filiados do PT a pleitear, sim, a oportunidade de disputar um cargo. Os demais partidos já não têm esse embate, né, relacionados aos órgãos colegiados. O oligarca, né, aquele grupo de oligarquia que domina os partidos, define quem serão os candidatos ou não para determinado pleito eleitoral. O assunto rende, né, professor? Para a gente finalizar, em poucas palavras, quais são as saídas para uma política melhor, para que as pessoas acreditem nos políticos? Acima de tudo, não perder a esperança. O sistema
eleitoral brasileiro é um sistema perfeito, muito bom. Temos a cada 2 anos a possibilidade de rearrumar a casa, de renovar os quadros e sempre depositar a esperança nos jovens que se filiem aos partidos, exerçam o seu direito e sua obrigação como cidadão, que é votar em cada eleição, e acreditar que com o seu voto ele pode fazer a diferença. Eu posso, Samara, você pode fazer a diferença. A omissão é o pior dos crimes que a gente pratica com a democracia do Brasil. Muito obrigada, então, professor Eduardo Macedo. Fica aí a dica, né? Vote, tenha esperança aí de um Brasil melhor, sim, mesmo diante de tanta corrupção. O A8SE Entrevista fica por aqui. Até a próxima.